Parece coisa de filme, né? Mas é real. Existem pessoas hoje vivendo completamente isoladas do nosso mundo globalizado. Elas estão lá, no meio da floresta, sem conhecer metal, internet ou as doenças que para nós são comuns. E a existência delas nos coloca diante de um dilema gigantesco. Para garantir a sobrevivência desses povos, o certo é deixá-los em paz ou tentar o contato. É uma questão complexa e é sobre isso que vamos nos aprofundar. Olha só, bem no coração da Amazônia brasileira, numa região chamada Vale do Javari, vive a maior concentração de povos isolados do planeta. É um território imenso, quase do tamanho de Portugal, sabe? E é de fato uma das últimas fronteiras da experiência humana que não foi tocada pela nossa sociedade moderna. Os dados oficiais da FUNAI, que é o órgão do governo brasileiro para assuntos indígenas, mostram que existem hoje 114 registros de possíveis grupos isolados. Desses, 28 já foram confirmados. São como fragmentos de povos, vivendo exatamente como seus ancestrais viviam séculos atrás. Mas por que tanto esforço para manter essa distância toda? Por que essa política de isolamento existe? A resposta, infelizmente, está num passado muito trágico, muito doloroso, que acabou moldando essa necessidade de manter distância. Essa é a pergunta central. Aqui explica tudo. Por que o chamado primeiro contato é algo tão arriscado? A razão não é só uma questão cultural, não. É, acima de tudo, uma questão biológica. Os números são frios, mas eles mostram a dimensão da tragédia. Para esses povos, o contato não foi uma troca de experiências, foi uma verdadeira catástrofe biológica. Doenças que para a gente são banais, como uma gripe ou sarampo, agiram como armas biológicas. Dizimaram populações inteiras que não tinham a menor defesa, a menor memória imunológica contra esses vírus. E esse relato aqui é de arrepiar. É do sertanista Wellington Gomes Figueiredo. Ele descreve a cena que encontrou numa aldeia arara logo depois do contato. Um vilarejo inteiro incapacitado por uma epidemia de gripe. É o retrato da devastação que aqueles números ali só conseguem sugerir. E aqui, a gente tem a perspectiva indígena. Para o Davi Copenaua, um grande líder Yanomami, a doença não é só um germe, é a Shawara, uma força espiritual destrutiva, uma fumaça-epidemia que é liberada pela ganância dos invasores. Para eles, a doença é uma consequência direta da quebra do equilíbrio da natureza. Bom, diante de todo esse histórico de extermínio, o Brasil acabou desenvolvendo uma abordagem que na época foi bem radical e única no mundo. Em essência, essa política de não contato funciona como um escudo. É como se o Estado dissesse: nós sabemos que vocês existem, respeitamos sua decisão de ficarem aí, e o nosso trabalho é garantir que ninguém chegue perto. A proteção é feita de longe, monitorando e defendendo as fronteiras das terras deles. E olha, essa política foi uma virada de chave, uma mudança radical de pensamento. Antes de 87, a prática era de atração, um nome bonito para uma prática que, na verdade, era ir atrás desses grupos para fazer contato. E as consequências, a gente já viu, eram desastrosas. O ano de 1987 foi um ponto de virada, quando os próprios sertanistas, a galera que estava lá na linha de frente, bateu o pé e disse: chega, isso aqui está errado. Acontece que essa política, que nasceu justamente para salvar vidas, hoje está no centro de um debate super acirrado e, para ser sincero, bem complexo. E essa é a grande questão, que hoje divide especialistas, indigenistas, antropólogos, todo mundo que estuda o assunto. Será que aquele escudo, criado para proteger, não está começando a ter rachaduras? E aqui o debate se parte em dois. São duas visões que batem de frente. De um lado, a FUNAI e muitos especialistas defendem que qualquer contato, não importa o quão bem intencionado seja, abre a porta para o desastre. E, além disso, desrespeita o direito que esses povos têm de escolher o isolamento. Mas aí, do outro lado, pesquisadores como Kim Hill e Robert Walker dizem que essa política de não contato virou uma fantasia. Eles argumentam que o contato, na verdade, já está acontecendo, só que da pior forma possível, de maneira violenta, com invasores, e que a única chance de salvar esses grupos seria com um contato planejado e controlado. E é importante dizer que esse debate não é só teórico, não. Ele acontece num cenário real, de ameaças que não param de crescer. Esse mapa mostra a dura realidade. Essa mancha amarela é o desmatamento avançando. Ela está literalmente engolindo a floresta e chegando cada vez mais perto dos territórios protegidos.
O nosso mundo está encolhendo ao redor deles, e isso torna um contato, seja acidental ou violento, cada vez mais inevitável. E as pressões são gigantescas. Tem invasão de garimpeiro, de madeireiro, tem rota de narcotráfico cortando as terras, e tudo isso gera muita violência. Para piorar, a própria FUNAI, que é o órgão que deveria proteger, foi muito enfraquecida nos últimos anos. O assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, em 2022, foi um alerta trágico de que a linha de frente dessa proteção está sob ataque direto. Então a gente fica nesse impasse. A política de não contato nasceu de tragédias do passado para evitar que elas se repetissem. Mas com a floresta sumindo e as ameaças se multiplicando de todos os lados, será que deixar esses povos sozinhos ainda é a melhor forma de protegê-los? Ou essa inação protetora acabou se tornando ela mesma um risco? A verdade é que não existe resposta fácil, e o futuro dos últimos povos isolados do planeta depende de como essa questão vai ser respondida.